que por mais que falemos a respeito deste Deus, tudo que falarmos ainda será pouco, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando nós olhamos para esses dias que temos passado e vemos todas as dificuldades, temos muitos motivos para glorificá-lo, saber que Ele tem cuidado, mesmo diante de tantas dificuldades, tantas incertezas, mas o Senhor tem sido fiel conosco. Amém, queridos? Por favor, tome a sua Bíblia, abra comigo no livro dos Salmos, Salmo 23. Enquanto os irmãos procuram, quero desafiá-los a estar aqui nas quartas-feiras, no nosso culto de oração e avivamento. O pastor Pinheiro está à frente desse trabalho. E algumas quartas-feiras nós estamos aqui cooperando com os irmãos. Então, se você puder estar conosco na quarta-feira, a partir das 19 horas, será uma imensa alegria. Salmo de número 23, acompanhe comigo. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em pastos verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todo o sempre. Amém? Meus queridos, creio que os irmãos acharam estranho alguns textos, mas porque estou pegando uma versão um pouco mais conveniente. E observamos nesse salmo, que este salmo nos traz lições tão maravilhosas, para as nossas vidas. Este salmo, quando nós o lemos, muitas vezes, ele nos remete sempre à tristeza, porque parece que nós sempre ouvimos este salmo em um momento de velório, em um momento de que nos traz algo ruim. Mas o salmo, ele é maravilhoso, porque Cristo, ele é vida. E ele nos fala desta vida de uma forma extraordinária. Quando o Senhor começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor e não me faltará, parece meio contraditório quando nós tomamos um outro texto e diz, de nada terei falta. E quando nós fazemos esta pergunta, por nada ter falta, temos então os nossos questionamentos, por que falta? Pode faltar para você muitas coisas, mas uma coisa que eu sei que não faltará, é a presença do Senhor nosso Deus na sua vida, que estará atento a todas as suas necessidades no momento de aflição. Este salmo, quando nós olhamos, é um salmo meio espiritualista, porque nós pegamos esses salmos, colocamos no painel do carro, colocamos na porta da geladeira, colocamos na entrada das nossas casas, simplesmente por um ato de amuleto, mas esquecemos a real essência deste salmo nas nossas vidas. Quando olhamos para este salmo e fazemos as nossas observações e o remetemos ao seu escritor, ao salmista Davi, pensamos logo em um menino, pastando com um bocado de ovelha, e esquecemos que quando o salmista faz este salmo, ele já era um ancião, ele já era um senhor, um homem experiente, e que agora estava trazendo para ele os acontecimentos do dia a dia. Me parece que quando o salmista faz este salmo, ele estava em um momento de dificuldade com um dos seus filhos, chamado Absalão, que estava em um ato de rebeldia contra ele. Você vai ver isso em 2 Samuel, capítulo de número 13, e ele então se tornava um ato de rebeldia contra ele. E ele agora
traz a expressão de um salmo de uma forma extraordinária, quando o Senhor nosso Deus vai nos trazer agora este cuidado que Ele tem para com os seus servos e servas, quando nós passamos a confiar na ação dEle. O momento que nós estamos vivendo é aquele momento de incerteza que paira aos nossos corações, mas quando eu olho para o Senhor nosso Deus, eu não me apavoro, porque eu sei que Ele está comigo. O Senhor tem me acompanhado todas as horas da minha vida. Interessante, irmãos, é que o Senhor nosso Deus, Ele está. Se chegarmos às partes baixas da terra, como nós chamamos, vamos usar esse termo, o inferno, lá Ele vai estar, mas está como juiz. Se chegarmos na eternidade, lá Ele vai estar, mas vai estar como Senhor. E é essa a diferença que o salmista quer nos passar por sua expressão. E ele diz: em pastagem verdejantes me faz descansar. Interessante que esse descanso, ele pode ter dois sentidos. Primeiramente, esse descanso no sentido daquele descanso das lutas que vão cessando por um breve momento, ou um repouso, quando você tem o privilégio de repousar literalmente de todas as dificuldades que você está passando, repousar literalmente do cuidado do Senhor seu Deus sobre as vossas vidas, quando eu então não serei apavorado por nada que me cerca, mas eu me coloco diante do Senhor e digo: Deus, eu estou aqui, porque o Senhor é esse Deus que me guia. Eu estou em pasto verdejante, eu descanso, guia-me mansamente. Parece que esse ato de mansamente ou mansidão é geralmente traduzido por um algo calmo. É Deus dizendo: não tenha pressa, mas é mansamente que Ele vai agindo. É mansamente que Ele vai operando. É mansamente que Ele vai trabalhando na minha e na sua vida. Quando Ele olha e mostra que é esse manso de não ter pressa das promessas que Ele tem determinado para mim e para a sua vida, esse manso dizer que Deus não está apressado para agir muitas das nossas situações, e muitas vezes nós nos colocamos diante disso, diante desta pressa, porque nós queremos que Deus haja apressadamente sobre as nossas vidas, mas o Senhor nosso Deus nos chama a um momento de descanso, de entender que Ele está no controle, e o pavor nada vai resolver, é eu e você descansar e saber que Ele vai agir, mas na hora dEle, no momento dEle. Quando eu olho para este Senhor, eu olho para esse Deus eterno, que está no controle de todas as coisas, que está operando, que está agindo. Mas interessante que Ele vai dizer: descansa e guia-me mansamente para águas tranquilas, para junto das águas tranquilas. Quando você vai olhar, irmãos, e o salmista se coloca na posição já de um pastor, e traz essa referência a esse Deus como pastor, nós começamos então agora a traçar o perfil da ovelha. Por que traçar o perfil de uma ovelha? Primeiro, uma ovelha jamais ela se deita se ela estiver de estômago vazio. Se ela estiver com fome, ela não vai deitar. Uma ovelha jamais vai tomar água se for corrente, se a água for muito turva, se aquela água for uma corrente muito rápida, ela não vai se aproximar. Assim é o nosso Deus, dizendo que nas correntezas da vida, você precisa confiar que Ele é o pastor, é Ele que guarda a tua vida, é Ele que te orienta, é Ele que vai fazer essas águas turbas ficarem águas cristalinas, para você poder tomar da água da vida, do descanso, do refrigério, do cuidado de Deus. Ele como pastor, é Ele que guarda e orienta a minha e a sua vida. E quando Ele vem como pastor, Ele não vem de mãos vazias, Ele vem com o cajado. Interessante que esse cajado, ele tinha uma dupla função. Ele tanto servia para orientar, ele servia para puxar esta ovelha para próximo, servia para separar as ovelhas, servia para tirar os bodes do meio. Esse cajado, ele servia para, vez ou outra, quebrar a patinha
da ovelha, quando ela era desobediente, quando ela perdia o rumo, quando ela queria ir para um lugar errado, ele ia lá, quebrava a patinha dela, para ela poder voltar para o seu lugar, mas antes disso, ele tomava aquela ovelhinha, colocava nos ombros, para poder cuidar dela, e dizendo: olha, em meio à desobediência, eu tive que corrigi-la, mas não se preocupe, porque o cajado também tem na pontinha o azeite, e esse azeite tinha dupla função. Primeiramente, servia para repelir os insetos que vinham sob o ferimento, mas também era um bálsamo para curar toda ferida, para curar toda angústia, para curar toda dor, para curar todo sofrimento. É assim que o Senhor Deus faz comigo e contigo nesta noite. Ele derrama do seu refrigério, do seu azeite sobre a minha vida e a tua vida, para curar toda dor, toda mágoa, todo ressentimento, demonstrando para você e para mim que Ele está no cuidado das nossas vidas, e que não tem ferida que Ele não cure, que Ele não restaure, porque Ele é Senhor da minha vida e da tua. É cuidado, irmãos. Nós olhamos para este salmo e observamos o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus, ele primeiramente é quando o Senhor demonstra que não falta, não vai faltar luta, mas também não vai faltar o cuidado de Deus na tua vida. Não vai faltar muitas vezes o sofrimento, mas não vai faltar a mão de Deus sobre você, dizendo: ó, tenha um pouco de calma, porque eu estou no controle. Mas esse salmo, ele é exatamente, ele vai demonstrando agora a suficiência de Cristo nas nossas vidas. Olhamos para os salmos e apontamos para o Cordeiro. Olhamos para os salmos e vemos a presença do Senhor. A presença do Senhor, como está lá em João capítulo 6, versículo 10, quando Ele chama o povo, manda o povo se assentar, demonstrando um cuidado. O cuidado do Senhor, como nós vemos lá em Marcos capítulo 8, nos versículo 1, versículo 2, versículo 6, quando o povo está ali, e o Senhor diz: tenham misericórdia de vocês estão há 3 dias sem comer, vão ali, prepare o pão para eles, porque eles estão precisando, vão ali, tenham cuidado, mande o povo se assentar. É Jesus dizendo: em meio à falta, eu sou o pastor de vocês, em meio à ausência, eu sou o pastor de vocês, pode ter aflição, mas eu sou o pastor de vocês, é eu que cuido da vida de vocês. É descansar, é ir ao ribeiro, porque o ribeiro é onde tem aquele que vai suprir as minhas necessidades. O grande problema é que nós chegamos, olhamos para o ribeiro e observamos que ele está seco, e nos vem o desespero, porque nós não confiamos mais na ação de Deus, porque nós nos tornamos uma sociedade imediatista, que queremos que Deus faça tudo na nossa hora e do nosso jeito. E quando Deus não faz do jeito que eu quero, do jeito que eu determinei, é o nosso tal do determinismo. Quando Deus não faz do jeito que eu quero que Ele faça, eu me zango, eu faço birra, eu não quero ir à igreja, eu estou com raiva do pastor, eu estou com raiva de todos, e eu esqueço que o Senhor nunca desampara. Mas Deus, irmãos, Ele é atemporal, Ele não age no teu tempo, Ele age no tempo dEle. A questão é: vá ao ribeiro, porque lá tem água limpa, água da restauração, água do renovo. Irmãos, como Deus deseja fazer algo na minha e na sua vida. É nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus, confiantes de que Ele vai fazer. E não simplesmente olhar só para as dificuldades. E Ele então demonstra também as necessidades psicológicas, porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade, irmãos. Veja o versículo de número 3: restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Restaura a minha alma. Interessante que ele usa esse termo vereda, que está se referindo a uma trilha. Você sabe quando a gente está no interior, que a gente vai para um lugar, sai todo mundo naquela veredazinha,
né, pastor Osíris, que ninguém quer sair dela porque é mato de um lado e mato do outro, é o Senhor dizendo, ó, tem uma vereda, é todo mundo naquele que nós chamamos filhinha indiana, ou seja, eu tenho um destino, porque a vereda, ela leva para as águas tranquilas. Então a ovelha entendia que aquela veredinha iria levá-la a algum lugar, ela não iria ficar cheia de si, e nem muito menos esperar pela experiência dos animais mais velhos, que iriam na frente, conduzindo os mais novos, que sabia aonde tinha água, e quando ele se perdia, ou seja, das veredas, o pastor tinha que ir lá buscar a ovelhinha que estava perdida. É assim, nessa nossa caminhada, vez ou outra, nós queremos ir por outras veredas, vez ou outra, nós queremos ir buscar noutros pastos, vez ou outras, nós queremos ir beber de uma outra água, mas a água que o Senhor está te dando, é a água da vida, é a água limpa, aquele que ele disse, eu te darei a água da vida, e é essa água que restaura. Vereda da justiça, é ele dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Vez ou outra nós esquecemos disso. Vez ou outras nós esquecemos de que o Senhor, Ele é essa justiça, e Ele restaura a minha alma. Quando Ele fala dessa questão de alma, Ele pode estar falando de um estado de emoção. É aquilo que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, 29 e 30, diz do psique, é o estado de emoção. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, de que muitas pessoas precisam ter as suas almas saradas, porque a alma ela está perturbada, porque passamos tantas situações, entramos em desespero, achamos que Deus não olha, porque eu vou na água, eu vejo o rio de longe, parece que está sujo, se aproxime, e veja o que é que Deus preparou para você. Se aproxima do ribeiro, e veja qual é a condição daquilo que Deus tem reservado para a tua vida, porque tem uma vereda, ou seja, ouça os conselhos, aquilo que estamos falando, ó, vá por aqui. Vez ou outra, nós somos bem tendenciosos a ir em novas ondas. O evangelho é feito de novas ondas. Vai surgindo, vamos ali. Não, irmão. Vamos nessa veredinha, porque essa veredinha aqui tem um destino. Ou seja, você pode estar descansando das lutas, mas vai chegar o momento do repouso. O momento do repouso é quando eu sei, Senhor, chegou a hora que o Senhor me toma nas mãos. Então, o salmista me traz isso, restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é guiar, ele vai direcionar. Todas as vezes, irmãos, que nós tentamos fazer as coisas pela nossa direção, sem pedir ao nosso Deus que nos guie, vai dar errado, vai dar sempre errado. Quando você olha na Bíblia Sagrada, vê Abraão, vê outros homens, que tentaram fazer as coisas por sua conta, deu errado, porque não pede a orientação. E nós somos tendenciosos, e quando eu estou dizendo nós, eu não me excluo do negócio, que eu também estou no meio. Muitas vezes nós queremos, pelas nossas próprias decisões, fazermos aquilo que aos nossos olhos nos agrada, mas andar na vereda é saber que nem sempre a vereda está do jeito que eu quero, vai ter espinho, vai ter pedra, vai ter pau, vai ter inimigo, vai ter lobo, vai ter perseguição, vai ter aflição, mas eu não posso esquecer que o pastor está, que tem o bom pastor. Eu me lembro daquele texto, quando Isaac vai subindo com o pai para o sacrifício, e ele diz, meu pai, ele disse, eis-me aqui. Era como se Isaac estivesse dizendo para Abraão, tu estás aí? E ele diz, eu estou. De vez ou outra, eu preciso de Deus, e ele diz, eu estou aqui. Vez ou outra, nós precisamos, irmãos, daquele grito de socorro, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, Ele é o Senhor da tua e da minha alma. Por isso, irmãos, que eu gosto do Salmo 91, quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você pode descansar no Senhor. Irmão, mas é tão difícil. E quem foi difícil? Quem foi que falou que estar na terra é fácil?
Foi o que Jesus disse: no mundo tereis aflição. O problema é que nós estamos querendo não ter aflição, mas a aflição é o sinal da presença do Eterno na tua vida. É na hora da aflição que eu contemplo o milagre do Senhor. O Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele está. Pode faltar muita coisa, mas não falta o Senhor. Ah, irmão, está faltando o pão, mas não está faltando o Senhor. Está faltando a paz, mas não está faltando o Senhor, porque Ele está aí. Amém? O Senhor está aí, glória a Deus. Ele está no controle da tua e da minha vida. E Ele então fala dessa necessidade psicológica, ou seja, restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de mim, por amor do teu nome. E ainda que eu atravesso, ou seja, necessidade de segurança. O Senhor Deus, tanto em Mateus como no livro de Efésios, nos fala do dia mau. O dia mau sem o pastor é terrível. Mas quando chega o dia mau, que nós podemos olhar e ver o pastor, alegramos a nossa alma, porque o dia mau é suportável. Mas o dia mau sem a presença do pastor é terrível. É quando nós perdemos a nossa confiança ao longo da nossa caminhada. É quando nós passamos a olhar mais para as dificuldades do que para o pastor. E ele já me diz isso, ainda que eu atravesse, ou seja, é algo momentâneo, é só atravessando. O problema é que muitos querem ficar. Nós, muitas vezes, quando estamos padecendo por lutas, queremos ficar ali na luta. Porque nós nos enterramos, achamos que não vamos sair, não temos força. Glória a Deus, não temos força, mas o pastor, ele está ali, e ele estende as mãos para a tua e para a minha vida, e diz: ó, o teu trabalho é levantar as mãos, e meu trabalho é segurar e te puxar, e tirar você dessa situação, atravessando. É Deus dizendo: não te preocupa, eu estou no controle da tua vida. Eu confio nisso. Você confia nisso? Amém? Glória a Deus. E ele diz, é exatamente essa questão dessa segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Confiança. Confiança. Ah, mas está dando tudo errado, então Deus não está comigo. A ausência, ter luta, não quer dizer a ausência de Deus. Se fosse assim, grandes homens da Bíblia não tinham Deus. Paulo não tinha Deus porque tinha uma enfermidade. Isaías não tinha Deus porque foi cortado ao meio. Os apóstolos não tinham Deus porque todos eles morreram de uma forma trágica, com exceção de João o evangelista. Jeremias foi impedido de ter uma vida social porque tinha que anunciar o cativeiro. E todos esses eram homens de Deus, que Deus falava face a face com eles. Moisés não entrou na terra prometida, e para ele foi um sofrimento. Imagine para um homem saber que Deus está na sua vida. Deus chama ele para o monte, contempla tudo isso aí, e ele olha para tudo isso, e tenta questionar, e o Senhor disse: mas não se fala mais nesse negócio, você assunto errado. Mas isso não tirou dele a presença do Eterno. Ele voltava a caminhar no deserto, mas não voltava sem a presença do Senhor, porque o Senhor estava com ele. O Senhor o guardava como Ele guarda a sua e a minha vida. Eu e você temos que entender que precisamos dessa segurança. Sabemos que o Senhor vai trabalhando na minha e na sua vida. Amém? O versículo seguinte, ele diz assim: preparas uma mesa, ou seja, vai falar da necessidade desse reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Olha só, preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Aí, quando chega nesse negócio mesa, há um contraponto teológico aqui com relação a alguns. Um diz que é uma mesa literal, outro diz que eram campinas. Para mim não interessa. Fala de mesa, fala de cuidado. Mesa fala de comunhão. Era na mesa se colocava o pão, se colocava o vinho. É na mesa onde há a presença do Eterno. Quando nós falamos de vinho e pão e mesa, falamos de comunhão. É o Senhor em comunhão com a sua igreja. Se a comunhão de Cristo comigo, com você, então vai ter o pão,
o suprimento, vai ter o vinho, a alegria, o Espírito, a ação, o poder do eterno na minha e na sua vida, dizendo: ei, eu estou à mesa. Então ele me chama para o ato de comunhão, mas esse chamar, ele depende somente da minha vida, de querer ir, estar disposto a sair à mesa, sentar à mesa da comunhão com o Senhor. Então ele diz: preparas uma mesa. Agora, irmãos, se for na literalidade, preparar uma mesa diante dos inimigos é ruim. Mas ele está dizendo: como é que você quer chegar no céu? Ninguém chega no céu com inimigo, porque senão corta a comunhão. Eu não posso ter inimigo. Eu tenho que, a mesa para o judeu é um lugar sagrado. Para nós não tem muito efeito, não. Mas para o judeu é lugar sagrado. Um judeu não coloca à mesa alguém que não haja afinidade, porque ele quer demonstrar que ali é um ato de comunhão. Quando o Senhor Deus está nos chamando, Ele diz, mandando seguir a paz com todos. Ele está dizendo: venha cá. Esse salmo tem tantas lições, irmãos, preciosas para as nossas vidas. Preparar uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. É exatamente essa questão da presença. É o óleo terapêutico, como nós falamos lá atrás, que ele cura a ferida, mas também ele vai repelir aquilo que não serve, porque quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós não vemos o defeito. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós não vemos a dificuldade. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós enfrentamos tudo, porque o Espírito do Senhor que está sobre a nossa vida nos capacita para vencer toda a dificuldade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que está a sua vida hoje? E a minha também. Estamos cheios desse Deus? Podemos dizer: preparas uma mesa? Estamos prontos para o ato da reconciliação? Porque este salmo está exatamente trazendo estas águas tranquilas. Da ovelha está ali. Quando ela fala para o pastor, que era esse pastor protetor, que estava no deserto, e que as ovelhas, até para na hora da sua alimentação, elas precisariam, ela levantava a cabeça e fazia assim, ó. Se ela estava ali comendo, aí levantava a cabeça e olhava se o pastor estava em pé com o cajado na mão vigiando ela. Quando eu e você observamos que o Senhor não nos desampara, andamos com segurança, certos de que o Senhor não jamais vai desamparar o seu servo. Mas quando chegava a noite é que era o problema, porque o pastor precisava guardar suas ovelhas. Diz um dos comentaristas de que ele faria em volta das ovelhas um muro de pedra e deixava uma portinha. E ali ele ficava naquela portinha para impedir de que o lobo entrasse, para impedir de que o ladrão entrasse. E o Senhor Jesus vai se comparar a esse pastor, lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço a voz das minhas ovelhas, porque quando você clama ao Senhor, Ele sabe o tom da tua voz. Se todos nós que estamos nesse tempo, nessa noite, falarmos todo ao mesmo tempo, eu não entenderei o que você está dizendo, mas o Eterno, do alto e sublime trono, Ele vai compreender a tua voz, vai saber a tua necessidade e vai identificar se o teu grito é de alegria ou de socorro, mas Ele virá no momento exato para poder acudir a sua ovelha, o seu servo e a sua serva e dizer: eu estou aqui cuidando da tua vida. Por isso que Ele diz que o Senhor é esse pastor. Quem não nos faltará não é a luta. Quem não nos faltará é o pastor. Quem não nos faltará não é a luta, irmãos. Luta sempre vai ter. Quem não nos faltará é o pastor. Esse não faltará. Esse eu posso lhe garantir. E eu quero encerrar aqui. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todos sempre. Segurança de eternidade. Me fala exatamente
dessa minha necessidade que eu tenho de resolver as minhas situações na hora da aflição. Segurança. Seja fiel. O salmista diz que eu possa morar todos os dias. Segurança. Quando eu e você, irmãos, temos essa confiança neste Deus, temos segurança, andamos de cabeça erguida. Como ovelha, se necessário for, passamos em meio aos leões. E Ele não nos toma, porque a presença do Senhor está conosco. Como ovelha, somos feitos, igual foi feito Daniel, a cova dos leões, e o Senhor guardou. Ovelhas que somos, mesmo na aflição, fazemos como fez os jovens, foram levados a fornalhas, mas expressaram claramente: ó Rei, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas Ele disse: eu não estou impedido de passar a luta, mas eu estou impedido. Se Ele quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, não tem problema, porque eu morarei na eternidade com o meu Senhor. Nesses últimos dias, o Senhor Deus tem guardado muito dos seus servos. Inclusive hoje, guardou o pastor Maurício Cerulo, não é? Um dos grandes pregadores do nosso tempo. Guardou na eternidade. O Senhor guardou. E Ele vai e diz, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Me seguirão. Mas quando é que ela vai seguir? Se você estiver na vereda. Não saia da vereda. Porque se você sair da vereda, está errado. Se você sair da vereda, você vai se perder no meio do mato. E se você perder no meio do mato, tem lobo. E pode ser que não dê tempo o pastor chegar. Porque você não gritou por socorro. Andar na vereda, mesmo em dificuldade, não perder a confiança. E dizer: Deus, a minha vida é tua. E eu quero seguir esta caminhada até o fim dos meus dias. Que o Senhor Deus guarde a sua vida. Que o Senhor Deus guarde a minha vida. Que o Senhor Deus guarde as nossas vidas. E que nós possamos sermos achados fiéis ao Senhor todos os dias, até o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe os irmãos.